Administração financeira, aula Risco e Orçamento de Capital, parte 3, análise de sensibilidade e de cenários. Recapitulando, nós temos o seguinte: nós avaliamos um projeto de investimento para decisões de investimento de uma empresa pelo fluxo de caixa descontado, aqui está a representação gráfica, e usamos a técnica do valor presente líquido, que é o fluxo de caixa a valor presente menos o investimento inicial. Nesta aula, nós estamos incorporando a incerteza, incorporando o risco na análise do projeto. Nós vimos na parte anterior duas formas de se incorporar a incerteza na análise de projetos. A primeira forma, a alteração das posições assumidas. E aqui estão as técnicas possíveis. Nesta parte 3, nós vamos ver análise de sensibilidade de cenários, o melhor e o pior caso. Análise de sensibilidade, operacionalização. Cada suposição ou hipótese subjacente, como também é chamado, é alterada, observando-se o efeito sobre o VPL ou a TIR. As suposições podem ser relacionadas à firma, à empresa, as quantidades, margens, duração do projeto, ou seja, pode-se variar as quantidades e ver qual é o efeito dessa variação no VPL. Pode ser relacionado ao ambiente econômico e político, juros, nós destacamos bastante a questão dos juros nas duas partes anteriores, em relação à inflação, crescimento, impostos, etc. Nós analisamos a sensibilidade do VPL para cada suposição. Então nós temos uma suposição de quantidade vendida, nós vamos alterar esta quantidade e analisar qual a mudança no VPL, ou seja, qual a sensibilidade do VPL em relação a essa suposição. Eu falei quantidade apenas para exemplificar, a fim de verificar para qual variável o projeto é mais sensível. Há projetos que são sensíveis a variáveis específicas, por exemplo, a custo de energia, a custo de mão de obra. Então aquelas variáveis passam a ter uma importância maior na projeção dos fluxos de caixa e principalmente para entender o efeito de alterações destas variáveis no VPL do projeto, que é a técnica que estamos utilizando para quê? Para aprovar ou não o projeto de investimentos. Algumas limitações da análise de sensibilidade. Resulta uma faixa ampla de valores, porque você mexe em várias suposições, mas não dá uma ideia de probabilidade de ocorrência. Trabalha-se com apenas uma suposição de cada vez, diferentemente do mundo real. A decisão sobre os vários resultados obtidos ainda é subjetiva, não há uma regra de decisão. Segunda técnica, análise de cenários, operacionalização. São assumidos diversos cenários, crescimento, estabilidade e recessão. Na parte anterior eu exemplifiquei, eu trouxe um relatório do FMI com os cenários para o crescimento da economia mundial, para o crescimento de várias economias do mundo. Aquilo é um exemplo, vocês podem retornar aquele exemplo para verificar como são montados os cenários. Então são assumidos diversos cenários e analisada a viabilidade, VPL e taxa interna de retorno, principalmente VPL, do projeto em cada cenário. Os cenários podem ser baseados em fatores macroeconômicos, e aqui voltam novamente juros, inflação, crescimento das economias, fatores da indústria, tecnologia, concorrência, preço de commodity e também fatores da própria firma, da própria empresa, margens operacionais e escala. Ou seja, você pode basear os seus cenários em uma ampla gama de fatores. Adicionalmente, pode-se analisar a partir das probabilidades de cada cenário medidas estatísticas,
como a média e o desvio padrão do VPL ou da TIR, principalmente do VPL, que é o método que nós damos importância. Em relação às limitações de análise de cenários, essa análise parte de cenários claramente delimitados, diferentemente do que ocorre no mundo real. O número de cenários impacta no número de estimação das diversas variáveis e não há uma regra clara de como usar a informação para se tomar decisões de investir ou não. E a dificuldade de traçar cenários, que geralmente partem das projeções econômicas. E nós sabemos como é difícil a projeção de dados das economias, de dados dos setores e também das empresas. A terceira técnica, o melhor e o pior caso, na verdade, é uma variante de análise de cenários. Entre as formas de se elaborar, destaca-se o uso de expectativas extremas para cada variável. As suposições mais otimistas para cada variável resultam no melhor caso, enquanto as versões mais pessimistas no pior caso. Então é uma variante da análise de cenário. Com isso nós terminamos a parte 3, análise de cenário, de sensibilidade e de cenários. Qualquer comentário, mandem-me um e-mail. Daqui a pouco, parte 4.